Graça e paz, irmãos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Irmãos, criei um canal no YouTube, tá? Para ver se fica menos pesado, né? Quando formos enviar os estudos, as reflexões, os áudios, aliás, os cultos, né? As mensagens. E ainda tô meio. Eu queria fazer uma transmissão ao vivo, mas para poder fazer tem que ter pelo menos 1.000 inscritos, é uma regra do YouTube, tá? Mas eu creio que assim será também bom, produtivo, né? Em nome de Jesus. Eu quero orar primeiramente, né, nesse dia de domingo, 22 de março, colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, como está e como devemos pedir sempre a Ele, sempre buscá-lo, sempre exaltá-lo, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais um dia, Senhor, na Tua presença. Te agradecer pelo Teu cuidado, pelo Teu amor incondicional para conosco. Pai, quero mais uma vez orar, clamando ao Senhor por tudo que está acontecendo, pedindo a Tua proteção, a Tua intervenção, o Teu cuidado, como temos certeza que o Senhor está tendo, Pai Santo. E que o Senhor abençoe para que o quanto antes nós possamos voltar às nossas atividades, o quanto antes nós possamos voltar, ó Deus, a estarmos ali reunidos em comunhão. Guarda o Teu povo, protege o Teu povo, Senhor, em toda a face da terra. Pai, te peço nesta manhã, Senhor, também pelos profissionais de saúde, os que estão infectados, Pai, que sejam curados, Senhor, em nome de Jesus. Peço pelas famílias enlutadas, Pai Santo, que perderam seus entes queridos. E que nesta manhã o Senhor nos guie na direção deste estudo bíblico, que tudo que venhamos aprender da parte do Senhor nesta manhã seja para a honra, glória e louvor do Teu santo e poderoso nome. Obrigado por tudo, meu Pai, e é dessa forma que nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Antes de nós entrarmos no mérito do estudo, eu quero adorar ao Senhor com o cântico do nosso inário cantor cristão. O cântico 62, muito conhecido de todos nós, que é o nome precioso. Amém? Vamos louvá-lo. Cântico 62, em nome de Jesus. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito
tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém? A boa esperança do porvir. Louvado e engrandecido seja o nome precioso que é o nome de Jesus. Amém? Nós estamos estudando este livro, os profetas menores. Menores não no sentido de menores intelectualmente, menores espiritualmente, menores no sentido de estarem abaixo dos demais. Não. Profetas menores porque os livros que eles escreveram têm menos capítulos do que Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Por isso o nome de profetas menores. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. E a lição de hoje, meus irmãos, ela se encontra o capítulo 8, tá? Capítulo 8, que tem como tema arrependimento, julgamento e restauração. Esse é o tema da lição de hoje. Arrependimento, julgamento e restauração. Qual é o objetivo, meus queridos irmãos, desta lição? O que essa lição ela propõe? Essa lição propõe que cada um de nós dependa da capacitação e da operação do Senhor naquilo que Ele deseja que eu faça para Ele. Tá? A capacitação e a operação do Senhor naquilo que Ele deseja que eu faça para Ele. Amém? Então, eu convido você nesse momento a estar abrindo a sua Bíblia junto comigo, no livro do profeta Zacarias. O estudo desta manhã, ele é baseado no livro do profeta Zacarias. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Você vai lá na divisão do Antigo Testamento para o Novo, e aí o penúltimo livro é o livro de Zacarias. Amém? E o capítulo é o capítulo 1, dos versículos 1 a 6. Capítulo 1, dos versos 1 a 6. Que diz assim: No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? E eles tornaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, Ele assim nos tratou. Feche teus olhos. Querido Deus, graças te damos por mais uma manhã na Tua presença, Senhor.
Ah, Deus, nós gostaríamos de estar na tua casa, de estar ali junto com outros irmãos, mas sabemos que o momento é de ficarmos em casa, sabemos que o momento é de vigiarmos, o momento é de obedecermos às autoridades constituídas, que foram constituídas pela tua vontade. E queremos nesta manhã clamar ao Senhor e pedir que nos dê iluminação, sabedoria, Pai, para que possamos compreender a tua palavra nesta manhã. Ajuda-nos, guia-nos no poder do teu Espírito Santo para compreendermos e colocarmos em prática nas nossas vidas todos os princípios da tua palavra, tudo aquilo que nós estamos aprendendo da parte do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Arrependimento, julgamento e restauração. A introdução do estudo diz assim: quando convocados para realizar um grande projeto na obra do Senhor, geralmente pensamos logo em nossa capacidade ou falta de capacidade para efetuá-lo. Diante desse desafio surgem normalmente duas atitudes. Ou ficamos com medo, achando que não iremos conseguir dar conta da responsabilidade, ou nos tornamos confiantes demais, achando que realizaremos muito bem por meio das nossas próprias capacidades. Ambas as atitudes são erradas, pois elas focam no ser humano e em seu próprio potencial. Os israelitas que voltaram da Babilônia para repovoar sua terra e reconstruir sua pátria tinham muita obra para realizar. Os desafios que teriam que enfrentar eram gigantescos e os adversários muito poderosos. Diante disso, eles poderiam temer ou se tornar autoconfiantes. Assim, as primeiras mensagens do profeta Zacarias os lembram de que tais desafios não seriam enfrentados mediante suas próprias forças ou capacidades, mas eles precisavam confiar e depender do poder e da ação de Deus para transpor os desafios e obter vitória sobre os seus adversários. Amados, quando nós estamos diante de desafios, diante de projetos, de situações que verdadeiramente são situações extremas ou coisas assim desafiadoras, muitas vezes nós ficamos com medo, até achando que não iremos conseguir, que não iremos ter capacidade. Será que eu vou conseguir desenvolver essa obra, esse ministério, essa função da forma como deve ser? E outros são autoconfiantes demais e muitas vezes a autoconfiança ela atrapalha, porque em se tratando daquilo que é espiritual, nós temos que depender exclusivamente da ação, do mover e das orientações do Senhor. A nação aqui, havia voltado da Babilônia, do cativeiro. Foram 70 anos de cativeiro e agora eles voltaram e tinham que reconstruir as suas casas, reconstruir a sua vida, semelhante ao que aconteceu lá no período do profeta Neemias. Mais uma vez o povo estava com a responsabilidade de reerguer, de reorganizar novamente aquilo que foi destruído. Mas, meus amados irmãos, a autoconfiança ela é muitas vezes prejudicial. Nós temos que confiar em Deus. Diante do que está acontecendo, a nossa vontade é ir para a rua. Mas a nossa cidade é pequena, aqui nunca vai acontecer nada, a nossa igreja tem poucos membros, por que não abrir? Mas... sabe? E na verdade nós temos que levar a sério o que está acontecendo. Não é brincadeira, o mundo não está parado, Pessoas gananciosas, vou até dizer dessa forma, não estão com as suas portas fechadas, restaurantes, lanchonetes, shopping centers, parques de diversões, clubes, academias, enfim, não estão fechados à toa.
Então nós que somos a igreja do Senhor, nós temos que fazer a nossa parte, lembrando que a igreja não é o templo é o local das nossas reuniões, mas a igreja somos nós. E aí nós podemos assumir responsabilidades e compromissos, independente de estarmos com as portas abertas ou não. Alguns irmãos, né, já estão vindo aqui em casa trazer o dízimo, quer dizer, que é o nosso compromisso mensal. Os irmãos estão todos os dias recebendo o alimento da palavra através de vídeos, através das reflexões que temos colocado. E os irmãos também têm feito isso. Então, na verdade, nós estamos cultuando, nós estamos fazendo a nossa parte. E não é falta de fé. Nós não estamos tendo falta de fé. Nossa questão é a prevenção. Eu, como pastor, eu preciso fechar a igreja, o templo, porque eu sou responsável pela vida de vocês, espiritualmente diante de Deus, e eu respondo socialmente diante da sociedade Salgado. Se eu estiver com minhas portas abertas e de repente alguma coisa, em nome de Jesus, não vai acontecer, em nome de Jesus, mas se acontecesse, eu seria o responsável. Então eu tenho visto que tem ainda, infelizmente, alguns pastores que estão sendo negligentes nesse aspecto. E nós não podemos ser, não podemos confiar em nós. Temos que confiar na ação poderosa de Deus. E Deus está agindo, quer o ser humano queira ou não, quer a gente acredite, e nós acreditamos porque servimos a Ele, Ele está agindo. Amém? E o Senhor, né, Ele nos dará vitória. Então não é de acordo com a nossa força, não é no braço do homem, mas é no braço poderoso do Senhor. Amém? Vamos conhecer um pouco a situação histórica da nação. O profeta Zacarias foi contemporâneo do profeta Ageu, ou seja, ele veio depois, né? Contemporâneo é aquele que vem depois. Ambos profetizaram aos repatriados que haviam retornado depois de cerca de 70 anos que tinham passado em cativeiro na Babilônia. Porém, enquanto o ministério da pregação de Ageu durou apenas cerca de 3 meses, Zacarias continuou profetizando por muito mais tempo. Zacarias iniciou seu ministério de pregação também exortando o povo a concluir a reconstrução da casa do Senhor, parada há cerca de 15 anos. A obra de reconstrução do Templo de Jerusalém foi iniciada no dia 21 de setembro de 520 AC, e no mês seguinte, Zacarias iniciou suas pregações em Judá, no dia 12 de março de 516 a.C. A obra de reconstrução foi concluída e o templo foi dedicado. É provável que as últimas pregações de Zacarias foram proferidas por volta do ano de 480 a.C., já durante o reinado de Assuero. Então, Ageu foi despertado pelo Senhor para iniciar o projeto, levar o povo a despertar para reconstruírem o templo, a casa do Senhor. Né? Estava desolada, enquanto muitos já estavam com as suas casas de cedro, já com as suas casas bem edificadas, mas a casa do Senhor permanecia ainda desolada, porque a obra havia parado por 15 anos. E aí o ministério de Ageu durou somente 3 meses. Depois de Ageu veio Zacarias. Então a obra de reconstrução ela começou com Ageu e ela concluiu com Zacarias, o que nos leva, né, àquela palavra que Paulo ele fala, né, em 1 Coríntios, perdão irmãos, me empolguei aqui, quando ele fala em 1 Coríntios, Paulo plantou, Apolo regou, depois outro vem e colhe, mas é Deus quem dá o crescimento. Então cada líder, cada igreja, cada pastor, cada servo tem de fato a sua função, o seu tempo, né? E nós estamos aqui contribuindo com o reino de Deus.
cada um fazendo a sua parte. E o povo, graças a Deus, entendeu, né? E eles então resolveram, se arrependeram e começaram a reconstrução do templo. E essa reconstrução ela começou no ministério do profeta Ageu e ela foi concluída no ministério do profeta Zacarias. Conhecendo o profeta e a sua mensagem. O nome Zacarias, Zacaria, significa o Senhor se lembrou. Esse é o significado do nome de Zacarias. O profeta Zacarias era de linhagem sacerdotal. Seu pai chamava-se Berequias e seu avô Ido. Este está na lista dos sacerdotes que retornaram do exílio com Josué e Zorobabel. Zacarias iniciou seu ministério profético ainda jovem. Sua primeira mensagem foi proferida no mês de outubro de 520 a.C. Zacarias emprega visões e uma linguagem simbólica para transmitir sua mensagem. Os significados das visões são explicados por um anjo. Além disso, algumas partes do livro estão em forma poética. Há também uma diferença marcante entre a primeira e a segunda. A primeira visão e a segunda. A parte do livro indicando que foi escrito em épocas diferentes. Ou seja, o início do livro foi escrito em épocas diferentes e o final, né, caminhando para o final, em outro período. A primeira parte apresenta uma abordagem mais profética e histórica, enquanto a segunda apresenta mensagens apocalípticas e escatológicas. A mensagem central do livro é que o Senhor cuida e protege o seu povo. Apesar do poder dos impérios mundiais e dos seus incontestáveis inimigos, o Senhor não permitirá que Israel seja destruído. Pelo contrário, em breve ele julgará todas as nações que têm oprimido o seu povo, enviará o seu Messias e restaurará a sua nação, embora o mal pareça prevalecer no mundo. Deus continua soberano sobre toda a realidade e no tempo certo executará a sua vontade. Olha só, parece que o autor que escreveu este estudo, né? Ele estava, é como se ele estivesse sabendo o que a gente está vivendo agora, né? Porque nós estamos vivendo um tempo em que estamos cheios de incertezas, né? Eu nunca pensei, eu confesso para os irmãos, eu nunca pensei de chegar ao ponto de, que nem ontem à noite, o Natan pediu um pastel e eu ficar com medo de pegar o meu carro e ir até a pastelaria para comprar o pastel. Eu nunca pensei que fosse viver isso, né? Eu não fui realmente, liguei para um delivery aqui da cidade e esse delivery trouxe o pastel. Mas a mensagem central do livro de Zacarias é a mensagem central da palavra do Senhor para a nossa vida nesses dias. Que o Senhor cuida e protege o seu povo. Apesar do que está acontecendo desse coronavírus e tantas outras manifestações de medo, e a gente tem visto, graças a Deus até deu uma diminuída, e eu até peço para você não compartilhar vídeos que não sejam vídeos motivacionais, vídeos de pregações, de louvores, não poste mais nada a respeito disso, sabe? Tá todo mundo vendo, todo mundo sabendo o que está acontecendo, postando vídeos de pessoas infectadas e agonizando, sabe? Qual é a vantagem disso? O que a gente ganha com isso? Só aumenta o pânico. Então, assim, não posta essas coisas. Se alguém postar para você, não abra. Às vezes tem vídeos que a gente abre, se você abrir e começar a perceber que são coisas desse tipo, para na mesma hora, já deleta, sabe? Não aceita, porque isso só causa mais pânico, mais terror, mais, sabe? E a mensagem do profeta, ela é uma mensagem que, claro, ela tem o propósito de trazer o povo para o arrependimento. Toda a mensagem da Bíblia, ela tem sempre esse caráter de trazer o povo ao arrependimento. Mas, especificamente, Zacarias ele trata da questão
de que nós precisamos confiar no Senhor. E eu fiquei muito impactado com essa parte final aqui, que diz: embora, pelo contrário, em breve ele julgará as nações que têm oprimido o povo, enviará o seu Messias e restaurará a nação. Isso aconteceu a primeira vez, mas nós estamos aguardando acontecer de novo. Esse Messias que veio a primeira vez, ele vai voltar de novo para buscar a sua igreja. E embora o mal prevaleça no mundo, Deus continua soberano. Embora tudo isso que esteja acontecendo, mas nada foge, nem jamais fugirá do controle de Deus. Creia piamente nisso. Confia no Senhor nesse aspecto, em nome de Jesus. Amém? Uma mensagem de exortação ao arrependimento. O texto que a gente leu, Zacarias 1, de 1 a 6. O profeta inicia suas mensagens exortando o povo ao arrependimento e à conversão. O Senhor os convida a abandonar os seus pecados e sua maldade e a se voltar totalmente para Ele. Somente por meio de uma mudança efetiva em seus procedimentos, as pessoas poderiam gozar as bênçãos divinas. A nação é advertida a olhar para o passado e perceber o que aconteceu com aqueles que insistiram em sua rebelião contra o Senhor. Ao revisar o passado, eles iriam perceber que a palavra do Senhor sempre se cumpre, tanto para as bênçãos quanto também para juízo. A imagem expressa nesse versículo é que a palavra do Senhor persegue aquele contra o mal, contra a qual ela foi proferida, para o bem ou para o mal. Quando pecamos contra Deus, precisamos nos arrepender imediatamente. Não há como o Senhor nos perdoar e nos abençoar, senão por meio de um arrependimento sincero, seguido de uma mudança real em nossa vida. Somente por meio de uma conversão verdadeira ao Senhor, podemos restaurar a nossa comunhão com Ele e experimentar novamente suas bênçãos em nossa vida. Eu acredito também que o que está acontecendo é fruto da desobediência do homem. É fruto da desobediência principalmente da igreja do Senhor, de servos do Senhor, que se desviam, que se desanimam, começam a não se importar mais com a importância de ir para a igreja. Veja agora, quantos crentes não gostariam de estar na igreja agora? Mas nós não podemos. Então, quando voltarmos a cultuar a Deus na igreja, para de desperdiçar a oportunidade de estar na igreja, irmãos que trocam o tempo de ir para a igreja. Hoje é domingo, vou para a igreja não, vou para a praia. Vou para a igreja não, vou para o shopping. Vou para a igreja não, vou para o clube. Vou para a igreja não, vou enfim. E agora? Tu vai para onde agora? Né? Então assim, muitas vezes essas coisas acontecem, para despertar o povo a ser um povo obediente, a se arrepender. E olha, eu acredito, uma vez eu fiz uma pergunta para Deus. Eu disse: Senhor, eu era novo na fé, não conhecia a Bíblia como eu conheço hoje. Eu disse: Senhor, se o povo se arrepender, porque nós sabemos que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, vai punir os maus, vai começar o período da grande tribulação, enfim. Se houver um arrependimento geral, todo mundo se arrepender, o Senhor ainda mantém a sua ideia, o seu projeto para destruir o mundo como nós conhecemos? E aí, dormi. Quando foi de madrugada assim, eu acordei e aí o Senhor me direcionou a abrir minha Bíblia. Quando eu abri minha Bíblia, eu fui direto em um profeta chamado Jonas. E aí é um livro pequeno, são apenas 2 capítulos. E aí eu li o livro de Jonas. Irmãos, quando eu li o livro de Jonas, ali eu percebi que, na verdade, se houver a mesma coisa
Perdão, irmão, são 4 capítulozinhos pequenos. Eu falei que eram 2, são 4. Se houver um arrependimento geral, como houve naquele período, que até os animais amarraram as suas bocas para que eles não comessem, até os animais jejuaram. O coração do povo se arrependeu naquele momento, embora Nínive depois foi desobediente de novo, mas naquele momento Deus mostrou a sua misericórdia. Eu acredito que o mesmo se dará nesse tempo. E Deus me respondeu, né? Pelo menos foi a resposta que o meu coração até hoje ele se mantém firme. Se houver um arrependimento geral da humanidade, Deus ele muda o seu plano, ele perdoa o povo. Não é que ele muda o seu plano, mas é que todas as profecias apontam para o arrependimento, para a redenção dos que aceitariam a Cristo e a condenação dos que não aceitarem. Mas o objetivo do Senhor nisso tudo é trazer o povo ao arrependimento. Deus não tem prazer na morte do que morre. Se você for lá em Ezequiel 18:32, está escrito lá. Ezequiel 18:32. Deus não tem prazer na morte do que morre, mas quer que todos se arrependam. O desejo do Senhor é que todos se arrependam. Então o arrependimento é necessário, é profético, é bíblico e é o que nos conduzirá às mansões celestiais com Cristo. Então aqui no profeta Zacarias, Deus chama o povo ao arrependimento. As visões de julgamento e restauração. Do capítulo 1, verso 7 a capítulo 6, verso 8, o livro de Zacarias apresenta 8 visões que descrevem simbolicamente o julgamento dos inimigos do povo de Deus e a plena restauração deste. A primeira visão é a dos cavalos. O profeta vê um cavalo vermelho acompanhado de outros cavalos vermelhos, baios e brancos. O significado da visão é que agora as nações estão em paz e o povo de Deus em aflição. Porém chegará o dia em que esse quadro inverterá totalmente. Nesse tempo o povo de Deus será consolado, mas os seus inimigos serão alcançados pela ira do Senhor dos Exércitos. Então a primeira visão, né, a visão desses cavalos, né, é uma visão que levará o povo a ser consolado, né? O povo que foi oprimido, que está em aflição, será consolado. Vamos crer nessa palavra para a nossa vida. Hoje nós estamos em um tempo de aflição, de medo, de incertezas, mas nós seremos consolados, amém? Creia nisso. A segunda visão é a dos 4 chifres. Sim, a primeira visão é Zacarias 1, do verso 7 ao verso 17, amém? A segunda visão é a dos 4 chifres e dos 4 ferreiros, Zacarias 1, 18 a 21. Os 4 chifres representam os impérios mundiais que têm os 4 chifres representam os impérios mundiais que em sua arrogância oprimiram e dispersaram o povo de Deus. Os 4 ferreiros representam o juízo do Senhor que em breve virá contra essas nações perversas. Então, aqueles que oprimiram, que prenderam, que levaram escravo o povo, cada um desses chifres representa uma das nações, e os 4 ferreiros representam o juízo de Deus sobre essas nações perversas. Então, o perverso não ficará impune, ele será punido pelo juízo de Deus. Então, esse é o aspecto da segunda visão. Em sua terceira visão, o profeta descreve um homem com um cordel para medir a cidade de Jerusalém. O cordel é uma espécie de metro, fita métrica. O significado da visão é que Jerusalém será reconstruída e novamente habitada. Os dispersos retornarão, vindos de todas as nações, e o Senhor mesmo a protegerá com o seu poder. O próprio Deus virá e habitará no meio do seu povo. Então a terceira visão,
no capítulo de número 2, é Deus medindo a cidade de Jerusalém, medindo com o propósito de levar o povo a entender que Deus irá reconstruir a cidade novamente, reconstruir a fé, reconstruir a comunhão com Ele. E o próprio Deus habitará no meio do seu povo. E nós cremos também que Deus está passando esse cordel de medir no mundo hoje, para que isso tudo seja restaurado em nome de Jesus, né? Eu vejo, acompanhando algumas imagens, algumas questões, vídeos, eu tenho visto pessoas cultuando, fazendo culto doméstico, reunidos em família, cantando na janela, enviando mensagens, e muita gente não fazia isso, está fazendo agora pela necessidade. Então isso é um despertamento de Deus também. Quando isso passar, meus irmãos, a gente vai continuar do mesmo jeito, continuar realizando os cultos domésticos, continuar firmes, fiéis, continuar, sabe, com a nossa vida que aos poucos o Senhor está restaurando. Vamos permanecer com a nossa vida no altar do Senhor. Então isso serve para despertar o povo. Na quarta visão, aparece o sumo sacerdote Josué diante do Senhor, tendo Satanás por seu acusador. Porém, o adversário é repreendido depois de ter sido purificado. E depois de ter sido purificado, o sacerdote é consolado e tem a sua liderança confirmada pelo Senhor. Entretanto, o sumo sacerdote Josué representa o futuro renovo, o Messias, que Deus enviará para libertar e liderar definitivamente o seu povo. Este trará paz e justiça eterna para Israel. Né? Então, nessa quarta visão, né, que é lá no capítulo de número 3 do profeta Zacarias, né? O inimigo investindo contra a vida de Josué, o sacerdote, o sumo sacerdote, mas o Senhor o repreende, né? Então, trazendo isso para as nossas vidas, né? O inimigo muitas vezes tenta exercer a sua influência, desestabilizando a nossa liderança, desestabilizando a nossa família, nos prejudicando, mas nós precisamos confiar no Senhor, orar, pedir a proteção do Senhor, interceder um pelo outro, para que este mal não venha suceder às nossas vidas e que isso seja repreendido e o Senhor nos restaure definitivamente e que Ele traga, assim como na época Ele trouxe paz e justiça para Israel, Ele traga paz e justiça para os nossos dias. Amém? A imagem do candelabro de ouro entre as duas oliveiras é a quinta visão profética. Por meio dessa visão, o Senhor adverte, isso é o capítulo 4, tá, de Zacarias. Por meio desta visão, o Senhor adverte o povo e os líderes a prosseguirem na reconstrução do templo, cientes de que Ele é quem dá forças e poder para a obra. Então a imagem do candelabro de ouro entre as duas oliveiras é uma imagem de esperança, de fé, de força, para que o povo permaneça firme e que Deus dará força e com o seu poder o povo terminará de reconstruir o templo, a obra será construída. Zorobabel e seus companheiros deveriam reconhecer que a obra não seria realizada pela força ou pela capacidade humana, mas por meio da operação do Espírito de Deus. Versículo 6 do capítulo 4. Né? Não por força nem por violência, mas por meu Espírito, diz o Senhor. Quando o Senhor capacita e opera por meio das pessoas que Ele escolhe, não há quem lhes possa resistir naquilo que o Senhor deseja realizar por meio delas. Se Deus tem uma obra para fazer através da sua vida, Ele não quer fazer essa obra através da vida do pastor Natanael.
não quer fazer essa obra através da vida da irmã Marli. Se Deus tem uma obra para fazer na sua vida, então é você quem Ele quer usar para que essa obra seja executada. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Portanto, a mensagem que o Senhor quer transmitir à nação, mediante essas visões, é que Ele mesmo destruirá os adversários do seu povo e os restaurará em sua própria terra em breve. O Senhor capacitará e usará o seu povo e sua liderança para realizar sua vontade. Porém, eles não podem confiar em sua própria força ou capacidade para a realização da obra. O sucesso e a vitória do povo estão condicionados à sua dependência do poder de Deus e de sua submissão à sua vontade. O Senhor nos usa para realizar a sua obra. Ele pode realizar feitos extraordinários por nosso intermédio, porém não podemos realizá-lo mediante o nosso próprio poder e capacidade. Precisamos sempre depender da capacitação e da operação do Senhor naquilo que Ele deseja que façamos para Ele. Sempre que dependemos de nós mesmos, sucumbiremos diante dos obstáculos e dos adversários que se colocam contra nós. Porém, quando dependemos do Senhor, temos a garantia de que Ele nos conduzirá em triunfo. Não há obstáculo ou adversário que possa resistir diante da ação e do poder de Deus. Nós estamos em casa por quê? Porque nós dependemos de Deus. Nós estamos em casa por quê? Porque nós entendemos que o mesmo aviso para fecharmos os templos, a mesma voz que avisou isso, vai ser a voz que vai avisar: podem retornar. Deus está fazendo algo que foge da nossa alçada. Por isso que a nossa confiança deve ser nele. A palavra diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas a nossa confiança, ela está na pessoa do Senhor. Eu vejo muito nesse estudo falar de confiança. E nós temos que confiar. Nós temos que confiar não no nosso próprio braço, não na nossa própria força. Nós temos que confiar no Senhor. Nenhum adversário, nenhum mal resistirá diante da ação e do poder de Deus. Tudo é uma questão de tempo. Falei essa semana a respeito disso. Deus é atemporal. Nós somos cronológicos. Mas Deus entrará com providência. Amém? Vamos concluir esse estudo. Há duas lições principais que podemos aprender nos primeiros 4 capítulos do livro de Zacarias. A primeira é que sempre que pecamos e desobedecemos à vontade do Senhor, precisamos nos arrepender sinceramente. Todavia, o verdadeiro arrependimento deve ser evidenciado por uma mudança prática, que precisa alterar positivamente todas as nossas relações. Primeiramente com Deus, mas também com outras pessoas. Tais relações devem ser pautadas na justiça, no amor e na misericórdia. É tempo de obediência, é tempo de arrependimento à vontade de Deus, é tempo de perdão, de misericórdia, e que possamos fazer com que ela se execute. O amor, a justiça e a misericórdia do Pai. Em segundo lugar, também aprendemos nessa lição que não podemos realizar a obra do Senhor confiando em nossos próprios recursos e capacidades. Certamente Deus deseja realizar grandes coisas por nosso intermédio, mas o que Ele realmente realizará por meio de nós depende da nossa disposição de confiar e depender do Senhor. Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas e Ele vai fazer mediante o nosso arrependimento, a nossa dependência e a nossa confiança na pessoa dEle. Amém? No próximo domingo, que esperamos em Deus que já seja na igreja, nós iremos dar continuidade ao livro do profeta Zacarias, do capítulo 5 ao capítulo de número 7. A lição ela terá como título Práticas que agradam a Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde
eu quero concluir essa mensagem louvando ao Senhor com mais um cântico em nome do Senhor Jesus. E eu quero louvar o cântico 380. Qual o adorno dessa vida? Qual é o enfeite dessa vida? É o amor. O que mais precisa ser praticado, executado, vivido, vivenciado nesses dias é o amor. O amor em família, o amor pelo próximo, não saindo de casa, o amor por Deus, pela obra do Senhor, através da nossa obediência. O amor, ele é o cerne da mensagem de Cristo. O amor, ele é a mensagem, ele é o fator primordial do sacrifício de Cristo na cruz. Então vamos lá. Qual adorno desta vida é o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meigo amor com suspeitas não se alcança. Doce amor, doce amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância, murcha e mata o amor, ainda quando for custoso, nutre amor, nutre amor. Ao irado e muito furioso, mostra amor, mostra amor. Não te des por insultado, mas responde com agrado, mas responde com agrado. Vence pelo amor, não te irrites, mas tolera com amor, com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor, pelo amor. Desavenças e rancores não convém a pecadores, não convém a pecadores, salvos pelo amor. Pois, irmão, ao teu vizinho mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho deste amor, deste amor. O Supremo Deus nos chama, nos ama, Cristo para os céus nos chama. Cristo para os céus nos chama, onde reina o amor. Amém? Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esta manhã abençoada. Obrigado, meu Deus, por esse estudo maravilhoso. Continua abençoando o teu povo, fortalecendo, meu Pai,
em nome de Jesus. Que esta mensagem, a mensagem desta lição, Senhor, ela nos traga renovo, nos traga arrependimento, esperança e confiança na ação e no poder do Senhor. Abençoe, ó Pai, a tua igreja, o teu povo. Abençoe, ó Deus, a nossa cidade, ao nosso estado, o Brasil e o mundo, Pai, diante do que está acontecendo. Dá sabedoria aos cientistas, médicos, pesquisadores, para que encontrem uma vacina, um tratamento, Senhor. Visita, Deus, as famílias enlutadas que estão impossibilitadas até, Senhor, de sepultar os seus entes queridos. Meu Deus, que desolação. Tem misericórdia, eu sei que o Senhor está tendo, Pai. E aqueles que estão enfermos, Jesus, que possam ser curados, Pai. Que comece a reduzir o número de infectados, Pai. E que as pessoas possam ser curadas para a honra e glória do Senhor. O quanto antes, meu Deus, possamos retomar as nossas atividades, a nossa vida normal. E pedimos ao Senhor que nos abençoe, que nos proteja, que nos livre e nos guarde de todo o mal. Pai Santo, é dessa forma que nós oramos ao Senhor, agradecidos mais uma vez por tudo. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Meus amados, se tudo der certo, eu creio que deu. Peço que vocês se inscrevam, né, no canal do pastor. E também que vocês, se der tudo certinho, à noite nós realizaremos o culto dessa forma. Como eu falei, eu queria fazer uma transmissão ao vivo, mas infelizmente não é possível, porque para isso eu preciso ter pelo menos 1000 inscritos. Mas que Deus te abençoe nesta manhã e te guarde, e que essa palavra possa ter falado ao teu coração. Deus te abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus.